Sejam bem-vindos a Carlos Giv, nome do meu canal. Estou mais uma vez aqui para vos trazer mais um exame muito forte. Vamos resolver hoje o exame Universidade Eduardo Mondlane, segunda parte, 2018. 2018, alguém enviou-me esse exame que agora não consigo dizer quem é, mas é super interessante. Já resolvemos a primeira parte por acaso tem dois exames, 2018, 2020. Estamos a fazer isso de uma forma corrida, porque a qualquer momento vamos receber o edital da UEM ou editais das universidades. Portanto, é bom que a gente esteja preparado para espancarmos o exame, pegarmos o exame e fazer sem levar muito tempo. Então, gente, vamos lá resolver esse exame. Desde já, deixa aí seu like, comenta o vídeo, publica esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, Facebook, compartilha para dar moral ao gajo cá. Vamos lá, vamos começar com o número 13. O que é que diz o número 13? Os estados militares resistiram tenazmente à invasão portuguesa. Uma das figuras da resistência foi o Bonifácio, que liderou a resistência naturalmente que aqui estamos a falar da resistência de Maganja da Costa. Maganja da Costa, que era também um dos estados militares do Vale Militar do Zambésia. Quando falamos dos estados do Vale Militar do Zambésia, estamos a falar primeiro do próprio Maganja da Costa, estamos a falar de Gorongosa, estamos a falar de Matequenha, estamos a falar de Cocolo, estamos a falar de quem mais? Do próprio Quitagonha, estamos a falar também de Massingiri, Massangano, Quitagonha não, gente. Massingiri, Massangano, Macololo, Matequenha, o próprio Maganja da Costa. A opção correta é naturalmente B. Magul tem a ver com a resistência lá no estado do Império de Gaza. Lourenço Marques não entra isso. Chaimite tem a ver ainda com Gaza, não é? Nampula é interessante falar de Nampula porque há ali também algumas resistências que vão acontecer. Vamos mais tarde, o próprio Faralei, que é a opção de 14, o Faralei, o Mussaquanto, o Comala, vão fazer parte da resistência que haverá ali naquela zona de Nampula. A opção correta é naturalmente B. Dizer que o jovem aqui já havia tentado responder algumas de forma correta, outras não. Vamos lá. 14. Na resistência de Cabo Delgado e Niassa, destaca-se os feitos dos Matacas. É a opção correta. D. Está certo, sim. Os Matacas foram muito fortes. Deram problemas ao Portugal, tanto em Cabo Delgado como também em Nampula e Niassa. É interessante dizer que Portugal não conseguiu eliminar os Matacas naquele lugar. Foi até quando Portugal decidiu ceder aquelas zonas de Cabo Delgado e Niassa à Companhia do Niassa. A Companhia do Niassa é em parte que vai conseguir debelar a resistência ali naquele território. 15. Vamos lá, 15. O que é que diz 15? Na instalação do aparelho colonial, as áreas destinadas aos europeus, os portugueses criaram. É interessante essa questão, por quê? Porque aqui está a dizer áreas destinadas para os europeus, significa que havia áreas que eram destinadas para os indígenas, para os pretos moçambicanos. Portanto, são duas áreas. Uma para os portugueses, dizer que as áreas para os portugueses eram naturalmente compostas pelos territórios que eram conhecidos como concelhos. Dentro de concelhos havia subdivisões, subterritórios que eram conhecidos como que freguesias, que era estritamente para o homem branco, mas havia também a área para os indígenas, que eram conhecidas como circunscrições que eram também divididas em regedorias, duas áreas, para os brancos portugueses, concelhos, depois freguesias, para os pretos, circunscrições, depois regedorias. A opção correta aqui é naturalmente D. 16. Em 1899 entrou em vigor a principal legislação do trabalho aprovado pelo governo português para o território moçambicano. Um dos aspectos essenciais deste regulamento foi, naturalmente, que a opção A é a correta. São uma variedade de regulamentos, que esses regulamentos todos olhavam para a questão mão de obra, como usar, como criar condições para que esta mão de obra seja produtiva, possa produzir. Estava tudo ligado à mão de obra. A opção correta aqui é naturalmente a opção A, a institucionalização do trabalho forçado. Vamos lá.
17. No contexto da guerra armada, luta de libertação liderada pela Frelimo, a abertura da Frente Tete, a abertura de Manica e Sofala foram respectivamente, gente, é interessante perceber que essas três frentes, elas tinham um objetivo. Aparece num certo momento em que havia um grande empreendimento aqui em Moçambique. Estou a falar da construção da barragem Cahora Bassa. Por lado dos portugueses, ter aquele programa, aquele plano, permitiria que houvesse, apoio a Portugal para proteger aquela zona. Quer dizer, os investidores, os trabalhadores estariam a trabalhar ali, que em parte são de fora, ingleses, franceses, por aí adiante, seriam em parte velados por soldados bem qualificados. Portugal estava muito interessado que colocando aquele plano, estaria a bloquear aquela parte ali e que podia impedir o avanço da guerrilha da Frelimo e que podia ter apoio contra a guerrilha da Frelimo. Portanto, a abertura dessas frentes, em parte, era muito mais para bloquear o acesso à zona da construção da Cahora Bassa. A Frelimo queria atrasar a construção, fragilizar o acesso até a construção da Cahora Bassa. É por isso que depois temos a frente de Tete, de Manica e depois mais para baixo de Sofala. Naturalmente que essas frentes são abertas entre 1968 até 1972. Dizer que a construção de Cahora Bassa vai iniciar justamente em 1968. Okay. Vamos lá, 18. Dizer que outras questões não podem ser corretas, porque, vamos lá, em algum tempo é bom você criticar as outras, não é? Quando falamos, por exemplo, de C não faz sentido, é 60 o quê aqui? É 64 a 69, não é? A construção de Cahora Bassa está muito longe de se pensar que viesse a acontecer. Naturalmente, 64 é a altura da construção, o início da guerra, 25 de setembro, 25, né? 25 de setembro de 1964. O 69 é a altura que vai morrer o primeiro presidente da Frelimo, dia 3 de fevereiro, não é? Depois, 62, formação da própria Frelimo, que está muito distante, ainda não inicia aqui a guerra. Então, naturalmente, que essa é a opção mais correta aqui, pode ser esta aqui. Vamos lá. 18. O acordo de cessar-fogo entre o governo português e a Frente de Libertação de Moçambique, 7 de setembro de 1974, teve lugar na cidade de quê? Gente, esse acordo é o acordo de Lusaka, né? Naturalmente que há ter tido lugar também em Lusaka. Dar-se lá interessante que Tanzânia, onde em parte houve a formação da própria Frelimo, houve reuniões, é o lugar onde a Tanzânia em parte vai albergar os movimentos, que não é. Depois temos Roma é onde houve o acordo de paz, o acordo geral de paz, dia 4 de outubro de 1992, entre a Frelimo e a Renamo. Oba, Lisboa é Portugal, Porto é Portugal também. Vamos lá, 19. Samora Machel torna-se presidente da Frelimo naturalmente, depois de morrer o Eduardo Mondlane em 69, em 70, Samora Machel vai assumir a liderança na Frelimo, não é? Essas datas aqui são familiares, eu acho que vocês conhecem. 62, formação da Frelimo, 64, início da guerra, 69, morte de Eduardo Mondlane, 74, vamos lá, o acordo de Lusaka, não é? Vamos lá, 20. O acordo através do qual se estabeleceu o mecanismo de boa vizinhança e não ingerência em assuntos internos da região foi... Naturalmente, estamos a falar do acordo de Incomate, gente, aquele acordo entre o quê? Entre o governo da Frelimo contra o governo do Apartheid, em que a Frelimo comprometia-se a não ajudar a ANC, ao mesmo tempo o Apartheid vai comprometer-se a não ajudar a Renamo, que em parte não foi nada concretizado, não é? Houve invasões, tanto, e não só a Frelimo ajudava, continuava a ajudar a ANC, a Apartheid ajudava também a Renamo. Então, naturalmente um combate jovem já até havia adiantado aqui em 1984, 21. Após a independência, o governo decretou a nacionalização de ensino, a saúde, os prédios, rendimentos, entre outros. Esta medida foi no período de quê? Naturalmente que o jovem aqui falava duas vezes ao falar de falava outra vez ao falar de governo de transição. Transição por quê? O que eu estou a dizer, gente?
né? Depois da independência, o governo decretou, sim, a questão de transição, porque na verdade o governo de transição era para permitir que a partir da assinatura do próprio acordo de Lusaka até a independência houvesse aqui um período de transição. Naturalmente que até aqui não havia aqui o poder totalmente nas mãos da Frelimo. As decisões serão tomadas depois da própria independência, não é? Depois de se entregar os poderes totais à Frelimo. A opção correta é que naturalmente numa altura de uma economia centralizada, como uma forma geral, não pode ser pré, gente. Pré, como poderemos ver mais tarde, acontece no momento já de liberalismo econômico, numa altura em que havia uma grande pressão para que se mudasse essa questão de socialização, centralização econômica, não é? Então não é nessa altura. A opção correta é naturalmente numa altura de uma economia centralizada no Estado, ok? Vamos perceber isso mais tarde, ao decorrer desta situação. Ok, vamos lá. Temos o quê? Temos 22. O plano prospectivo indicativo foi um plano que visava assegurar o desenvolvimento do país. Este plano foi aprovado pelo governo de Moçambique. Naturalmente que esta opção aqui é a opção correta. Quando falamos do plano prospectivo indicativo, é mais um momento em que criava-se uma pequena mudança. A ideia aqui, na verdade, no plano prospectivo indicativo, era mais para fomentar o desenvolvimento estatal da agricultura, o desenvolvimento também da própria aquilo também da indústria, e não só a própria cooperativização da economia. Aí nós estamos dentro de uma economia centralizada. Naturalmente que a ideia aqui é envolver as massas para participar desta economia. Ainda estamos também no governo de Samora Machel. As datas estão aqui também são super interessantes, não é? Esta aqui em parte é o período que vai iniciar os projetos da própria pré, neste caso 92 é a assinatura do acordo de Lusaka, 84 em Comate, 75 independência, ok? Vamos lá, 23. O programa de reabilitação econômica pré inicia em 1987. Foi transformada para a PRES e incorporada ao componente social em. A opção correta aqui naturalmente é 1990. Aqui estaria errado, jovem, é 1990. PRES, que é Plano de Reabilitação Econômica, e PRES, Plano de Reabilitação Econômica e Social. Dizer que esses dois planos, na verdade, surgem como numa pressão que a Frelimo, o governo da Frelimo, Moçambique, em parte, a partir de 84, começa a passar por uma crise muito terrível, crise econômica. E, portanto, havia uma necessidade de abrir a sua economia e não só pedir apoio internacional. E pedir esse apoio internacional era preciso mudar de algumas políticas mais socialistas, mais centralizadas, para privatizar algumas indústrias, ceder o capital internacional. Zap, sai daí, pujudo. Uau, ok, então vamos lá. Então, essa coisa toda, né? Então, era preciso que o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional ajudasse a Frelimo. Portanto, para ajudar, era preciso que adotasse algumas políticas mais do próprio capitalismo, que é o caso, por exemplo, destas. Portanto, esta em particular era mais econômica, então verá a necessidade de trazer também essa questão social já em 1990, naquela altura da primeira Constituição da Frelimo, numa altura em que a guerra civil também vai terminar. Ok, vamos continuando. As primeiras eleições autárquicas em Moçambique foram realizadas em... essa questão é interessante, não é? Quando falamos, temos aqui, o jovem até havia marcado aqui o A e disse que essas eram multipartidárias. Naturalmente que sim, as primeiras eleições multipartidárias presidenciais vão ter sido em 94. Portanto, as autárquicas, elas depois vão acontecer 4 anos depois, que é já 98. Autárquicas é aquelas que têm a intenção de eleger os líderes mais locais, municipais, etc. Não é? Dizer que essas datas todas são super importantes. A 99 é a altura em que Chissano vai assumir o seu segundo mandato. 2004, a altura que Guebuza assume o primeiro mandato. 92, aquela coisa que eu já disse, Acordos Gerais de Paz, não é? É isso que estou a dizer, sim, acho que é isso. 25. A principal causa da resistência africana contra a ocupação europeia foi, temos 14 minutos, né? Foi o quê? A defesa de suas soberanias, naturalmente, pá, tinha que ser, os tipos não queriam sair de seus poderes. 26. O que é que diz? A expansão europeia para a África foi feita em 2 vagas expedicionárias.
uma no século XV, a outra no século XVI. A primeira vaga da expansão europeia a África cabe aos mercadores. Gente, a opção aqui não pode ser, como marcou o jovem, os primeiros expansionistas que saem da Europa vão inaugurar este processo expansionista, onde ter mesmo os países ibéricos. Estamos a falar de Portugal e a própria Espanha. São esses que vão inaugurar. No século... Oh, Mawetsuwetsu. Sabem o que significa Mawetsuwetsu? Na minha altura, quando alguém dissesse Mawetsuwetsu, era para eu dizer o que é que eu queria. Então eu posso dizer, eu quero crédito, eu quero Dijinha, de Movitel. Brincadeiras, mas não são exatamente brincadeiras. Mas ok, estamos a falar de Portugal. A opção correta é que é naturalmente Portugal. Os outros vão entrar mais tarde. Temos o quê? Desculpa, a expansão europeia da África foi feita em duas vagas expansionárias, uma no século XVI e outra no século XV. No século que a primeira vaga de expansão europeia em África cabe, sim, estamos a falar dos portugueses, não podemos falar dos espanhóis. Os espanhóis estarão mais lá para os Estados Unidos, para a América, né? Para as Américas, e os portugueses já para o quê? Para essa questão já daqui de África. Não é? Os tipos perderam-se lá para a América e Portugal também para a África. Vamos lá, 27. O que é que diz 27? A Conferência de Berlim, que as grandes potências europeias teve como um dos resultados. A Conferência de Berlim entre as grandes potências tiveram como grande resultado o quê? A partilha de África, gente. Essa é a opção correta. Vamos lá, 28. Participaram na Conferência de Berlim 15 países. É a opção correta, não é? No 29, no interior de Tanzânia, a resistência contra a ocupação alemã, século XIX, realizou-se em torno de chefes de quê? Makwawa. Isso é Onkwawa, essa é a opção correta. Lati Dior Diop é do Senegal, Lumbengula é de Zimbábue, portanto Mataka é daqui, não é? Moçambique. Ok? 30. Em 1914, apenas 2 países africanos continuavam livres da colonização europeia. Estamos a falar de quê? Estamos a falar naturalmente da Etiópia e Libéria. Etiópia que feitou com a Itália e sovou a Itália. A Itália desapareceu do conflito. Libéria, que é um país que foi formado por ex-escravos e por Estados Unidos da América e que nunca também havia sido colonizado. Vamos lá, a última questão, 31. Uma das causas da derrota dos países africanos na luta de resistência contra a penetração europeia foi naturalmente a falta de unidade entre os países africanos. Gente, estávamos aqui a resolver 2018 exame OEM. Terminamos o vídeo, peço deixe o like, subscrição, compartilhe o vídeo, diga o que achou do vídeo e valeu. Ficamos até a terceira parte de 2018 e vamos resolver também a segunda parte de 2020. Valeu!